Meus irmãos, aqui pela manhã eu vou ficar nesses dois textos, o texto de Êxodo 3, da sarça ardente, o chamado de Moisés, mais concentrado na experiência da sarça ardente, e em 2 Reis, capítulo 5, a cura de Naamã. Vou passear por esses dois textos, tá? Que a gente vai, em cima desses dois textos, pensar um pouquinho aqui sobre a nossa experiência com Deus. Eu gosto da carta de João, quando João começa a sua carta dizendo: aquilo que os meus olhos viram, que os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam. É disso que eu falo para vocês, do verbo da vida. Parece um homem que não apenas sabia conceitos sobre Deus, parece um homem que não tinha apenas conceitos sobre Jesus. Nós vemos de uma herança muito racionalista e parece que perdemos um pouco a capacidade de viver algo mais experiencial com Deus. Que não abandonemos a nossa racionalidade, porque uma experiência sem racionalidade, ela pode ir para o fanatismo. Mas que não sejamos um pensamento sobre Deus, porque corre o risco de nos tornarmos extremamente legalistas e frios na nossa caminhada com Deus. Aquele homem diz: aquilo que os meus olhos viram, que os meus ouvidos ouviram, que as minhas mãos apalparam, é disso que eu falo para vocês. A gente pode dizer assim: mas João era o discípulo amado. João viu Jesus, eu não posso ver. João de fato tocou, de partir o pão com ele, de seus pés lavados, eu não posso viver isso. Como se João fosse um cara especial, e você não é especial, eu não sou tão especial, ou talvez até o pastor seja, né? Que vive a experiência com Deus e passa para a gente as experiências que ele vive com Deus, e a gente vai pegando nas beiradas, assim, sabe? Vai pegando o que vai caindo. Não. Deus caminha e quer ter experiência com pessoas comuns, pecadoras, como eu e como você. E Moisés era esse cara. Moisés era um cara com uma história totalmente conturbada. Um nascimento traumático, depois ele sabe, tem a provisão de Deus ali, tem a salvação de Deus, mas um nascimento complicado, sabe, fugindo já da morte, uma situação social complicada. Depois ele vai, sim, ser criado no palácio, mas numa condição tão distinta, tão complicada. Depois ele não sabe, uma crise de identidade, ele não sabe se ele é hebreu, se ele é egípcio. E aí na hora ele acaba matando o soldado, e depois ele foge, ele vai para o deserto. É uma vida como a minha, como a sua. Cheio de acidentes. E quando a gente foi pensar a capa do livro, a gente fez a capa do livro com umas rachaduras, essas texturas que tem na capa, e alguma pessoa perguntou: mas por que essas rachaduras? Vamos tirar, deixar mais limpo? Eu disse: não, deixa a rachadura, porque a nossa vida, ela não é limpa. Ela não é um plano perfeito. Ela é um plano acidentado, e a experiência com Deus ela é vivida em cima desse plano acidentado, com rachaduras, com trincas. Moisés era esse cara. Um homem comum, como eu e como você. Quando a gente vai para o texto de Êxodo, e eu não vou ler o texto aqui, eu vou contar a história para vocês, depois vou destacar só alguns versículos. Diz que Moisés estava cuidando do rebanho do seu sogro. Ele pegou o rebanho do sogro e foi lá para o Monte Horebe, cuidando do rebanho. Ele estava fazendo o quê? Trabalhando. Ele não estava numa peregrinação religiosa. Ele não estava em um lugar santo. Ele era um homem comum, fazendo algo comum, num lugar comum. Diz: mas era o Monte Horebe. Mas aquele Monte Horebe virou Monte Horebe por causa daquilo que foi vivido lá. Aquele era um lugar comum. Um lugar qualquer, fazendo algo rotineiro da vida, trabalhando, cuidando do rebanho do seu sogro. Percebe? Algo comum, que faz parte da vida. Parece algo assim, sem nenhum tipo de pompa religiosa. Ele está fazendo algo corriqueiro da vida. Por isso que na capa tem um café, porque o café aponta para essa coisa corriqueira da vida, que é no corriqueiro da vida que Deus se manifesta e fala com a gente. Ele está lá no lugar comum, fazendo algo comum, como um homem comum. Parece com a gente, mas está mais parecido com a gente, Moisés?
que é que você faz? É uma pessoa comum, que faz coisas comuns, que todo mundo faz no dia a dia, que está em lugares comuns, que todo mundo anda. Aí você vai dizer, mas ali é a sarça ardente, a planta começou a queimar. E aí um fenômeno extraordinário de Deus, aquela planta queimando. Não, mais uma coisa comum. Porque no deserto era muito comum uma sarça pegar fogo. Uma planta queimar. Tamanho calor. Algo comum. O que é extraordinário, e é isso que chama a atenção de Moisés, é de que o fogo não consumia aquela planta. Isso foi extraordinário. O lugar não era extraordinário, a pessoa não era extraordinária, a ação não era extraordinária, o fogo não era extraordinário, mas o fato do fogo não consumir. E aí Moisés diz, que impressionante. Percebam, o extraordinário de Deus se manifesta em coisas ordinárias e comuns. Meu desafio ao escrever esse livro foi, nós já somos muito acostumados, já sabemos viver experiência com Deus em lugares onde isso já aponta para isso. Em lugares como esse, quantas experiências com Deus nós temos aqui? Esse lugar é um lugar de experiência com Deus. Mas a sua casa é um lugar de experiência com Deus. O seu trabalho é um lugar de experiência com Deus. A rua é um lugar de experiência com Deus. Tanto quanto este. Nós já aprendemos a viver experiências com Deus aqui. E você não precisa perder isso. Mas nós precisamos desenvolver a capacidade de viver experiências com Deus em lugares comuns, fazendo coisas comuns, olhando para coisas que são ordinárias e perceber o extraordinário. Ele diz, que impressionante. E no meio do dia dele, trabalhando, ele percebe Deus se manifestando e agindo. O texto diz, depois que ele diz impressionante, ele disse, vou ver de perto. Sabe o que eu acho? Que nós perdemos a capacidade de perceber o impressionante de Deus em meio ao nosso dia a dia. A gente, para viver o impressionante de Deus, parece que a gente precisa de todo um clima, a gente precisa de todo um aquecimento, a gente precisa de toda uma plataforma, a gente precisa de para poder viver esse extraordinário de Deus. Isso atrofia a nossa vida espiritual. Isso nos deixa limitados a um espaço, a um dia, e nós precisamos ampliar essa experiência para que vá para a vida, que mexa com o nosso dia a dia, que seja na nossa casa, que seja no nosso quarto, que seja na nossa mesa, que seja no nosso carro, que seja vivendo coisas comuns. Ele diz, que impressionante. No meio desse impressionante, Deus diz, Moisés, Moisés. Porque Deus continua chamando a gente, mesmo sendo pessoas comuns, pelo nome. Deus sabe o teu nome. Não sei se você acha isso algo assim, qualquer coisa. Para mim isso é muita coisa. Deus sabe o seu nome. Às vezes a gente pensa, não, pastor, Deus saber o seu nome é mais fácil, que o senhor é pastor. Não, Deus sabe o nome de pessoas comuns. E eu sou uma pessoa comum. Nós somos iguais. Deus chama você pelo nome no meio do dia a dia, para falar com você. Isso é extraordinário. Eis o extraordinário. Ele chega perto. E aí Deus diz para ele, tira a sandália, porque o lugar que você está é lugar santo. Perceba, meus irmãos, aquele lugar é um lugar comum e se tornou santo pelo reconhecimento da presença de Deus. O que tornou aquele lugar santo foi a presença de Deus. Deus não foi para ali porque lá é um lugar santo. Aquele lugar se tornou santo. Moisés estava por ali várias vezes e nunca precisou tirar a sandália. Ele tirou a sandália a partir do momento que ele reconheceu a presença de Deus ali. Foi a presença de Deus ali que tornou aquele lugar santo.
Se precisamos desenvolver a capacidade no meio do nosso dia a dia, em coisas corriqueiras, reconhecer o extraordinário de Deus e nesse momento dizer: este lugar agora aqui é santo. Eu estou em culto. Eu estou em ato de culto aqui no meio do centro da cidade, percebendo alguma sarça ardente que apareceu no teu caminho, com Deus se manifestando. Nesse espaço relacional, eu gosto quando Bonhoeffer diz, um teólogo alemão, Dietrich Bonhoeffer, ele diz que existe um espaço sagrado entre nós. Existe um espaço sagrado, Luiz, entre eu e você. Esse espaço é o espaço da nossa relação. Este lugar é o lugar de culto. Este lugar é um lugar de adoração. Esse lugar que existe entre eu e você. Esse lugar que existe entre eu e o necessitado. Esse lugar que existe entre eu e a natureza. Esse lugar que existe entre nós e o nosso trabalho e as pessoas que se envolvem no nosso trabalho. É a capacidade de viver isso. Eu estava com a Aninha e os meninos nas férias. A gente estava indo de carro ali de Floripa para Gramado. Numa pista pela litorânea, ali pela 101, uma pista linda. E teve uma hora que eu disse... a gente nem disse, isso foi percebido por nós. Aquele lugar ali, aquele momento, ele congelou. É como se naquele momento Deus estivesse mostrando para a gente, dentro desse carro, está a tua família, está os teus filhos, está a tua mulher, está aquilo que é de mais importante para você viver. Existe um ministério dentro deste carro. Naquele momento, a gente olhou para trás, estavam os meninos lá sentados, ainda menores, a gente olhando um para o outro, aquela imagem, aquilo foi uma sarça ardente. Aquilo foi uma experiência que a gente viveu com Deus de gratidão, de adoração, de consagração. Numa viagem, numa estrada, um lugar comum. Começou a tocar uma música, A Wonderful World, com Tiago York cantando. E eu disse: Deus, está certo fazer culto com Tiago York? Mas meu sentimento naquele momento foi que nós estávamos falando das coisas maravilhosas de Deus, que nós estávamos reconhecendo a maravilha de Deus. Aquele ato, aquele momento, foi um ato profundo de culto em família, foi um lugar comum, andando num lugar comum, fazendo algo comum. O desafio é viver a experiência de Deus em coisas simples, cotidianas da nossa vida, fazendo coisas que talvez assim sejam tão simples, que você diga assim: isso é para novo na fé, eu já sou maduro. Sabe o que eu tenho percebido? Que a pessoa que diz assim, eu já sou maduro, é porque ele é o menos maduro. O crente que diz assim, não, porque eu já sou maduro, esse corre o risco de ter ficado, como diz aqui no Ceará, né? Ficou podre e não amadureceu. Ficou podre e não amadureceu, porque está dizendo que é maduro, não consegue dizer eu te amo, não consegue sentar à mesa como ato de culto, não consegue viver ceia no dia a dia, no café da manhã da casa, não consegue celebrar o evangelho dentro de casa em coisas tão simples, não consegue ser grato. Onde é que está essa maturidade? Em conhecer demais a Bíblia? De que adianta se isso não se transforma em uma vivência? Se isso não se transforma em uma experiência prática com o nosso Deus, com o nosso próximo e com a gente mesmo. Amém, meus irmãos? Vamos ser essas pessoas que entendem que quando a gente sai daqui, o culto começa. Quando essa programação aqui termina, o culto começa. Parece mais radical, né? O culto continua. O culto não termina. Ele não inicia quando a gente entra aqui. Ele não termina quando a gente sai daqui. Ele já estava acontecendo. Aquela oração que a gente fez, Senhor, entrando na tua presença. Eu disse, meu irmão, e você estava onde? E o nome de Jesus, amém, é como se fosse assim, câmbio, desligo.
câmbio, desligo. Nossa oração às vezes se resume a gente falar. Quando Deus vai começar a falar, a gente bate o telefone na cara dele. Hoje não tem mais esse negócio de bater o telefone na cara, né? Porque a gente só faz desligar assim. Eu disse que foi um túnel. A Fortaleza agora tem túnel. Então, de ter essa consciência de que o culto é na vida. E de que nós que temos quanto tempo, né? Quanto tempo de vida cristã. Já estamos muito acostumados a viver culto. Nisso que nós temos hábito de fazer. Talvez o desafio seja a gente passar a viver culto também em experiências, em momentos corriqueiros da nossa vida. Que Deus abençoe grandemente a cada um de nós. E que cada experiência vivida com Deus seja renovadora, seja cheia de vida, seja transformadora. Pode até ser doída, mas que gere muita vida dentro de você e ao redor de você.